Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma questão comentada de microeconomia com o tema elasticidade. Para a questão de hoje, continuamos abordando elasticidade e renda da demanda. Vejamos então o enunciado. Questão do ano de 2014 do concurso de auditor fiscal de tributos da Receita Municipal de Mato Grosso. No estudo Elasticidade e Renda dos Produtos Alimentares nas Regiões Metropolitanas Brasileiras, uma aplicação da POF 1995-1996, publicado na revista Estudos Econômicos, volume 37, de abril-junho de 2007, foram estimadas elasticidades e renda para alguns alimentos para os anos da pesquisa no Brasil. Dentre eles destacam-se açúcar em São Paulo, menos 0,7756, queijos em Porto Alegre, 1,0380, e arroz do Rio de Janeiro, 0,3642. Nesse caso, o açúcar, o queijo e o arroz nas regiões mencionadas são, respectivamente, portanto, nós temos uma questão do tipo positiva, em que o examinador quer saber a alternativa correta em relação às elasticidades de renda que foram pesquisadas para aquelas cidades mencionadas. Para resolver a questão, nós vamos precisar do quê? Nós vamos precisar relembrar o conceito de elasticidade e renda da demanda, que pode ser pensada como uma variação na quantidade demandada de bens quando o agente econômico sofre alteração na sua renda. No caso dos chamados bens normais, quando o indivíduo aumenta a sua renda, a tendência é aumentar a quantidade demandada deste bem. O exemplo que eu costumo dar é a carne de primeira. Neste caso, numericamente, a elasticidade de renda da demanda é maior do que zero. Por quê? O cidadão ganha um aumento de salário, ou é promovido, ou muda de emprego para ganhar mais. O que ele vai fazer? Ele vai dar um churrascão para comemorar com os amigos. E nesse churrascão, como ele tem o seu salário aumentou, ele vai comprar umas carnes especiais. Então, a carne de primeira, aquela carne específica ali dos frigoríficos especializados, ele vai comprar essa carne diferenciada para comemorar. Então, é algo normal, é um considerado bem normal para esse tipo de situação. A teoria econômica, por sua vez, subdivide os bens normais em dois casos. O primeiro caso é o caso dos bens essenciais. A elasticidade dos bens essenciais, a elasticidade de renda da demanda, é maior do que zero, mas é menor do que 1. E você tem os chamados bens superiores, ou bens supérfluos, ou bens de luxo, no qual a elasticidade de renda da demanda é maior do que 1. Por fim, para fechar a teoria, nós temos os bens inferiores. Aqueles e quando o indivíduo aumenta a sua renda, a tendência é diminuir a quantidade demandada deste bem. Por exemplo, a carne de segunda. Nesse caso, a elasticidade de renda da demanda é menor do que zero. Então, no exemplo do churrascão, se o cidadão estava acostumado a encher os convidados de linguiça, para economizar a carne boa, agora ele não precisa comprar tanta linguiça assim, que o salário dele é maior, ele comprou uma carnezinha melhor. Então, ou seja, a linguiça, nesse caso aí, uma carne de segunda, é considerada um bem inferior para este tipo de consumidor. Lembrando que a classificação, se o bem é normal, superior e assim por diante, depende da preferência do consumidor. Tá bom? Por isso mesmo que se nós voltarmos aqui ao nosso enunciado, a gente vê que você tem o bem e a cidade. Você tem que especificar a cidade. Porque o açúcar em São Paulo, você vê, ele é negativa, é a cidade de renda, então ele é um bem inferior. Mas pode ser que em outra cidade ou em outra região, eles não sejam bem inferior. Então vai depender da preferência daquela cidade. Então nós vimos aqui que nós temos um bem inferior, o açúcar. Então, como nós estamos na ordem respectiva, a ordem sequencial, a primeira opção sendo bem inferior, nós podemos fazer o quê? Nós podemos eliminar a alternativa C, D e E, que falam de bem normal e bem necessário na primeira posição. Tchau. Queijos em Porto Alegre, elasticidade e renda maior do que 1. Então, ele é um bem normal do subtipo supérfluo, bem de luxo. Então, você tem aqui na segunda opção, bem necessário e bem normal. Tem uma espécie de pegadinha aqui, tentando enganar o candidato, fazer ele pensar que bem necessário é diferente de bem normal. Mas, na realidade, a gente sabe que o arroz, no caso do Rio de Janeiro, até para fechar a nossa definição, ele é um bem normal, porque a elasticidade dele é maior do que zero, mas ele é do subtipo necessário, porque a elasticidade é menor do que 1. Então, com isso, a gente consegue eliminar a alternativa A e confirmar que o gabarito é a letra B de bola. Açúcar é um bem inferior em São Paulo, queijo
é um bem normal subtipo supérfluo em Porto Alegre e arroz é um bem normal subtipo necessário para o Rio de Janeiro. Beleza, meus amigos, minhas amigas? Agradeço muito a atenção de todos, deixo aqui um forte abraço e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Valeu!